Olá, queridas e queridos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre heranças familiares e materiais. Quando a gente fala de herança familiar, a gente pensa na herança material, é a primeira coisa que a gente pensa, né? O que eu vou deixar para o meu filho, casa, carro, dinheiro, imóveis, fazendas, o que meus pais vão deixar para mim ou deixaram para mim, nessa mesma linha, né, de coisas materiais. Mas na verdade, o que eu quero falar hoje com vocês é sobre a herança imaterial, né? A herança que a gente deixa para os filhos do ponto de vista emocional, psicológico, né? A herança que a gente deixa para os filhos como legado, a herança que a gente deixa para os filhos até espiritualmente falando. Então eu sempre digo assim, que a gente está aqui no mundo, que o mundo é uma escola e que a gente não pode sair da escola do mesmo jeito que a gente entrou na escola, né? Se a gente entrou na escola sem saber ler e escrever, a gente tem que sair da escola lendo e escrevendo. Então, se a gente chegou aqui no mundo de um jeito, a gente não pode sair daqui do mundo do mesmo jeito que a gente entrou. A gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou. E eu costumo dizer, até quando morre alguém, né, que o mais importante é que essa pessoa tenha deixado um legado de luz, um rastro de luz, né? E é isso que eu acho que é mais importante, é o que eu recebi, né, na verdade, da minha mãe, né, do meu pai, o que eu recebi provavelmente de antepassados, mesmo sem saber, né, de onde exatamente veio, mas o que de mais importante eu recebi deles foi o legado imaterial, né? Assim, os meus avós deixaram uma casa, uma fazenda, a fazenda está até hoje na família, eu sou herdeira agora da fazenda, porque a minha mãe faleceu, né? Uma fazenda, um pedaço de terra, na verdade não é uma fazenda, é um pedaço de terra, mas assim, não foi isso, né? Não é sobre isso, né, que eu tô falando, não é isso que é o importante, né? O importante é o legado que eu recebi deles imaterial. Por exemplo, tem um legado que todos atribuem à minha avó, Clara, né? Ela deve ter recebido de alguém, provavelmente da mãe dela, mas eu recebi dela, até onde eu sei, né? Que eu recebi da minha mãe, que recebeu dela, na verdade, né? Que é o legado de fazer caridade, de pensar no próximo, de ser altruísta, né? Esse legado do altruísmo, todo mundo que conheceu a minha mãe sempre disse isso dela, né? Ela tinha muitas outras qualidades, tinha muitos defeitos também, mas uma das coisas mais importantes que a minha mãe, uma das marcas mais importantes da minha mãe, era realmente ajudar, né? Ajudar quem precisava, ajudar os menos favorecidos, ajudar o próximo. Então ela tinha essa coisa forte dentro dela do altruísmo. E dizem que a minha avó Clara, né, ela tinha o meu nome, a mãe da minha mãe, eu tenho, né, os dois nomes das avós, né? Maria, minha avó parte de pai, e Clara, minha avó parte de mãe. Então a minha avó Clara, ela tinha essa mesma prática, esse mesmo hábito de fazer o bem, de ajudar as pessoas. E eu sinto isso em mim, e eu sinto que eu já passei isso para os meus filhos, né? Que tem essa pegada no social. Eu vejo isso em Flora, vejo isso em Thales, né? Que eles têm um olhar para o social, um olhar para quem precisa, um olhar para os menos favorecidos, né? Uma vontade de ajudar as pessoas. Até outro dia, numa conversa, né, num estudo, na verdade, da Bíblia, a gente chegou à conclusão de que sempre haverão pobres, né, que mais ou menos está dito isso na Bíblia, de que sempre haverão pobres no mundo, né? Até respondendo uma pergunta que eu sempre me fiz de por que tem pobres e tem ricos, porque tendo pessoas menos favorecidas, tendo sempre alguém que precisa de ajuda, isso nos força a praticar o altruísmo, né? Se todo mundo estivesse bem, se ninguém precisasse de ajuda, se todo mundo, por exemplo, financeiramente estivesse ok, né, isso nos tiraria a oportunidade de praticar a generosidade, o altruísmo, a caridade, o amor ao próximo, que é uma coisa muito linda, é uma das características, né, uma das, vamos dizer assim, dos traços de Deus, né, mais belos que existem. Deus é puro amor, né? Isso é um sentimento de amor, uma prática amorosa, né? A gente ser gentil, a gente cuidar do outro, não só dando coisas materiais, mas dando um sorriso, dando um abraço, se importar, né? Se importar com o outro. Vamos chamar esse traço de altruísmo da minha família de se importar com o outro. Minha avó Clara se importava com os outros, passou isso para minha mãe, que se importava com os outros, eu me importo com os outros, meus filhos se importam com os outros.
outros. E isso é uma coisa muito boa, é um legado imaterial muito bom da minha família. Tem também legados materiais negativos, né? Na minha família, em todas as famílias, em todos nós. Às vezes a gente herdou um legado por exemplo, de às vezes ser agressivo, um legado de avareza. Não existem só legados positivos, né? Mas isso é que eu quero dizer, sabe? É que a gente precisa se melhorar para ajudar a melhorar o mundo e passar também para os nossos descendentes as coisas em que a gente acredita, né? Quando você está educando os filhos, a gente educa muito mais pelo exemplo do que pelo discurso, né? Você está ensinando a eles uma forma de lidar com o mundo, uma forma de encarar o mundo, uma forma de enxergar a vida, uma forma de enxergar as pessoas, né? Eu lembro que quando eu estava grávida de Flora, eu comecei a desenvolver o hábito de não jogar lixo no chão. Eu jogava lixo no chão, confesso aqui, né, que eu jogava, né, comia alguma coisa, né, comia um acarajé, né, eu sou baiana, e jogava o papel do acarajé no chão. E estava se despertando naquele ano, inclusive foi o ano de 1990, foi o ano internacional da ecologia, né, do meio ambiente, estava começando a se pensar muito nessa questão ambiental, e eu achei aquilo importante, achei aquela informação importante. Eu falei, não, eu acho importante sim não jogar lixo no chão, só que era um hábito. E eu me lembro que, de repente, eu me vi jogando no chão, e quando eu estava grávida, eu falei, não, eu tenho que desenvolver esse hábito, eu tenho que me desfazer desse hábito, né, para que quando a minha filha nasça, eu ensine para ela, né, com o exemplo, a não jogar lixo no chão. E aí eu comecei a não jogar lixo no chão, a jogar o lixo na bolsa, guardar o lixo na bolsa, se não tiver uma lixeira perto, mas não jogar mais o lixo no chão, para que eles aprendessem isso. E eu sei, eu creio, né, até onde eu sei, né, os dois não jogam lixo no chão. Então, assim, são exemplos simples do que eu quero dizer, que a gente deixa, só pra gente refletir sobre isso, a gente deixa para os filhos heranças materiais, mas a gente deixa para eles também heranças imateriais, que são muito, muito mais importantes do que as heranças materiais. A herança material é bom também, ninguém vai falar que não gosta de presente, né? É bom ganhar um presente, é bom ganhar um colar, um brinco, é bom ganhar coisas materiais. A gente vive num mundo material, a gente precisa de coisas materiais, não vamos ser hipócritas e falar que não é bom ter dado uma casa, um apartamento, um carro, mas o mais importante é a herança imaterial, que tem a ver com visão de mundo, que tem a ver com caráter. E acho que é uma busca minha, né, hoje, cada vez de uma forma mais consciente, buscar ter cada vez mais o caráter de Deus, né, me parecer mais com o exemplo, com a referência que a gente tem de Deus, né, do nosso Mestre Jesus. Então eu quero ter, como Davi, né, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Nossa, falta tanto para isso, né? Mas eu vou me esforçar até o final da escola, até eu terminar, né, até o dia que me for permitido, eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, uma pessoa segundo o coração de Deus. E quero passar isso. É esse o legado, né? Esse rastro de luz que eu quero deixar, né, para os meus filhos, para os meus netos, para quem vier depois de mim na minha família, para as pessoas que conviveram comigo, para as pessoas, enfim, que de alguma forma tiverem acesso à minha história ou a quem eu fui, tá? Eu não quero ficar para a história, né, como alguém que deixou um legado de escuridão, né, de negatividade, né? Eu quero ficar, assim, deixar para o mundo, particularmente para os meus descendentes, particularmente para a minha família, um legado de bênçãos e não de maldições, tá bom? Um outro vídeo a gente vai conversar melhor sobre a parte espiritual, porque eu acredito também, a Bíblia diz isso, que a gente pode abençoar os nossos descendentes ou amaldiçoá-los, deixando para eles, né, uma herança bendita ou uma herança maldita. Isso a nível até inconsciente, né? Sem a gente saber, a gente deixa, porque como a gente aprende, né, de uma forma inconsciente, como o exemplo que eu dei do altruísmo, né? Do mesmo jeito que minha mãe aprendeu de uma forma inconsciente, né, o altruísmo da mãe dela, e passou para mim de uma forma inconsciente, que eu passei para meus filhos de uma forma também inconsciente, assim, sem intenção clara, né, mas só pela convivência a gente absorve, né, absorve as coisas positivas e negativas. Então que a gente reflita um pouco sobre isso. O que você está deixando para o mundo? O que você está deixando para os seus filhos, se você tem filho, né? É rastro de luz ou é rastro
doce ou é rastro amargo, né? Você está deixando bênçãos, está deixando maldições, né? O que você está deixando, né? Para o mundo e para as pessoas que te conhecem, que convivem com você, né? Para os filhos, para os netos, para os seus descendentes. Então é essa a reflexão de hoje. Vamos pensar um pouco sobre a herança familiar e material, principalmente aquela que a gente deixa para a família. O que você está deixando para a sua família? Bênçãos ou maldições? Beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.